Você conhece o rei Asa de Judá? Vamos a 2.900 anos para conhecer mais sobre um dos reis mais importantes da história de Judá. Você é meu convidado para conhecer o dossiê sobre o rei Asa. Oi, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Você está no canal Ouvir a Bíblia e hoje nós vamos fazer um estudo amplo sobre o rei Asa de Judá, que foi o terceiro rei de Judá, foi um dos reis mais importantes da história e nós vamos estudar em duas partes. Para não ficar tão longo o vídeo, eu dividi essa análise sobre a vida do rei Judá em duas partes. Quem ele era filho de qual rei, ele foi pai de qual rei, enfim, várias curiosidades e informações que nós temos sobre esse grande rei reformador. Antes disso, eu quero te convidar a curtir, comentar e se inscrever aqui no canal. Ajude esse canal a crescer. Temos o objetivo de quê? De trazer histórias, trazer pregações, trazer reflexões e muita informação ao povo de Deus. Então, se você pode me ajudar com isso, peço que se inscreva aqui no canal e multiplique essa ideia. Vamos embora para o vídeo? Depois de dito tudo isso, vamos embora. Em primeiro lugar, quem foi o rei Asa de Judá? O rei Asa foi o terceiro rei de Judá. Já vínhamos com o rei Roboão, o rei Abias e agora o rei Asa, certo? Então, com o início desse novo tempo, né, para Israel, ou melhor, para Judá, o rei Asa ele teve um papel de destaque em Judá, no reino de Judá, o reino do sul. Por que ele teve destaque? Porque ele foi o primeiro rei reformador. Roboão e Abias, seu pai, e Roboão, seu avô, foram reis que foram infiéis ao Senhor. Foram reis que foram reprovados pelo Senhor. Mas a Bíblia fala sobre o rei Asa, o quê? Vamos lá em 2 Reis 15, 4. Por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele e confirmando Jerusalém. Então, por amor a Davi e para que fosse cumprida a promessa que o Senhor fez a Davi, que sempre teria a linhagem de Davi no trono, o rei Asa foi tido como uma lâmpada, quer dizer, que ainda havia luz, porque o rei Abias, seu pai, não havia sido fiel ao Senhor. Não havia feito o que agrada o coração do Senhor. E nós vamos entender o que agrada o coração do Senhor. O que torna o rei Asa um rei comparado a Davi. Segundo o coração de Deus, ele foi aprovado. Vamos ver lá em onde está a história dele, onde está registrada? Está registrada em 2 livro de Reis, de 15, 9 a 23, e 2 Crônicas, capítulos 14, 15 e 16. O rei Asa, ele teve muitas realizações, né? Nós vamos aqui destacar algumas realizações do rei Asa, rei de Judá. Aqui embaixo, aqui no rodapé da sua tela, você vê que tem aqui, eu vou colocando aqui algumas informações sobre o rei Asa, né? O rei Asa, ele era filho de Abias e foi o terceiro rei de Judá. Ele assumiu o reino logo após a morte do seu pai e ele reinou por 41 anos. 41 anos, no período aproximado entre 911 e 870 a.C. A história do rei Asa, como está escrito aqui na tela, está nesse endereço bíblico aí que você pode confirmar,
né? E o Asa, ele foi apontado pelo Senhor como um bom rei. Ele fez o que agradava ao Senhor. E ora, o que é fazer o que agrada ao Senhor? Ele não era idólatra, como Salomão foi, como Roboão foi, como Abias foi. Então, aqui existe um ponto de cisão. Ele rompe com essa tradição familiar. Por quê? Salomão se entregou a vários deuses no final da sua vida, como é relatado na Bíblia. Roboão também foi até pior do que ele. Abias, apesar de Abias ter tido uma grande guerra contra o rei Jeroboão, do Reino do Norte, onde foram mortos mais de 500 mil israelitas do exército de Jeroboão, mesmo assim, o rei Abias não foi fiel ao Senhor, não teve o seu coração consagrado ao Senhor, como Davi e como o rei Asa. O rei Asa, ele foi um rei também que não teve a idolatria, ele usava a Bíblia como a sua regra, né? Ele usava os escritos dos antepassados, né? Os escritos de Moisés para guiar o seu reino. Daí então é a distinção de ser um coração segundo Deus, assim como Davi. Davi pecou, se arrependeu, mas por que ele é tido como homem segundo o coração de Deus? Porque ele não era idólatra, ele não praticou em nenhum ponto, nenhum momento de sua vida a idolatria, assim como o rei Asa. Embora no vídeo 2 nós vamos ver que o rei Asa infelizmente não terminou a sua trajetória de uma forma interessante. Já estou dando spoiler para o segundo vídeo. Temos aqui no canal o vídeo sobre Roboão, vou deixar aqui em cima na tela o vídeo sobre Roboão, o vídeo sobre Abias e também estarão na descrição do vídeo para que você possa assistir sobre Roboão e sobre Abias. Voltando aqui para o nosso rei Asa, o rei Asa, ele fez várias coisas que foram interessantes. Ele fez com que Judá voltasse para os caminhos do Senhor, né? Então, vamos lá entender quais foram as principais obras que o grande rei Asa fez durante o seu reinado. Bom, vamos começar aqui com as realizações de Asa. Olha lá. Ele retirou os altares dos deuses estrangeiros. Ora, estamos falando aqui da região de Canaã, onde as 12 tribos se estabeleceram. Então, anteriormente ao estabelecimento dos israelitas nessa região, já existiam deuses cananeus como Baal, Moloque, Azerá, Camus, então vários outros deuses que, após a dominação de Israel sobre essa região, eles viraram deuses estrangeiros, porque eram de povos que já saíram dos cananeus, certo? Cananeus, deuses também lá da região da Mesopotâmia. Então, nós temos aqui um novo estabelecimento de civilização, no caso, a civilização israelita, certo? Então, esse é o momento que Asa rompe com esses deuses que ainda existiam ali na região de Judá, no reino de Judá, o reino do sul. Ele retirou os altares dos montes. A gente sabe que geograficamente Judá é estabelecido numa região montanhosa, então ele foi lá e também acabou com esses altares. Ele despedaçou colunas sagradas. Então, todos os monumentos feitos aos deuses estrangeiros, feitos aos deuses que não é o Deus de Israel, o Yahvé, ele destruiu, né? Ele derrubou postes sagrados e ele ordenou ao povo de Judá que buscasse ao Senhor e obedecesse às leis e mandamentos. Ora, isso é muito importante porque a lei vinha de cima. Então, todo aquele, você vai ver lá em 2 Crônicas, no capítulo 14, 15, 16, que é a narrativa em Crônicas, né, da história do rei Asa de Judá, você vai ver que eles ordenaram que aquele que não invocasse o nome do Senhor poderia pagar com a própria vida.
Então, tanto mulheres quanto crianças. Então, era uma obrigação cultuar ao Deus de Israel, o Deus de Judá, né? O Deus Yahvé, o Deus dos antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó. Então, aquele verdadeiro Deus. Ele retirou os altares idólatras de incenso de todas as cidades de Judá. Então, ele começou uma purificação gigante no reino de Judá, certo? E essa purificação agradou ao Senhor, porque ele estava tirando a idolatria do meio do povo. Isso aí foi uma das grandes façanhas que o nosso rei Asa fez, né? Certo? Então, até o 10º ano, o nosso rei Asa, ele esteve em paz com todos os seus vizinhos, né? Todos os vizinhos ali de Judá, do Reino do Sul, ele conseguiu estabelecer paz. Vamos aqui ver o nosso mapa? Pronto, aqui está o mapa. Judá é esse laranja aí, na parte de baixo. E ele tinha vários reinos ali na região. Ele tinha ao norte o reino de Israel, ele tinha os filisteus, ele tinha os moabitas, ele tinha os edomitas, ele tinha vários reinos que circundavam o reino de Judá. E nesses 10 primeiros anos, ele teve paz com todos os reinos. E foi um período de muita prosperidade, porque ele, além de ser um rei próspero, um rei voltado para o Senhor, para os mandamentos do Senhor, ele também conseguiu com que o Judá, o Reino do Sul, crescesse também financeiramente, né, com um poderio maior. Ele contava já com um exército de 300 mil soldados vindos de Judá, 300 mil soldados de Judá e 280 mil soldados de Benjamim, porque o Reino do Sul ele é formado por dois reinos, né, por duas tribos, que é a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Então, ele já estabeleceu, ele fortificou cidades e criou uma estrutura militar muito grande, né? Então, ele estava com 300 mil soldados de Judá que tinham grandes escudos e 280 mil soldados de Benjamim que também tinham escudos menores e também dispunham de flechas, né? De arcos e flechas. Então, nesses 10 anos, ele aproveitou a prosperidade espiritual, a prosperidade de arrecadações, né, com várias formas, e com essa prosperidade material, e aproveitou e começou a fortificar as cidades na fronteira com o Reino do Norte, que era um possível inimigo a qualquer momento, né? Nós estamos falando aí de Jeroboão, que estava no Reino do Norte, nós estamos falando também de Nabate, que é o filho de Jeroboão. E então esses dois reinos estavam, apesar de serem irmãos, estavam em constante tensão. Poderia aparecer uma guerra a qualquer momento. Mas, o que acontece no mas? Olha aqui, ele estava com um exército de 580 mil valentes, homens valentes escolhidos. E isso era o suficiente? 580 mil um exército? Pois sim, meus irmãos. Um outro reino, não próximo desses aí, não vizinho, se interessou pela prosperidade que Judá estava demonstrando. E era o rei Zerá do Egito. Sim, o rei Zerá, ele vê que existe uma terra ali próspera. Onde que era? O rei Zerá, etíope. Falei Egito, vocês me desculpem. O rei Zerá era um rei etíope. E de onde que ele vai sair para... Quem era esse rei Zerá? Nós vamos ver isso agora. Quem era o rei Zerá? O rei Zerá, esse aí, ó, ele era um rei etíope, né? E
naquele tempo ali, também conhecido como o Império Cuxita, ou Império Kush. Aqui nós temos no mapa o que, irmãos? Aqui a parte de cima é o Egito, e a Etiópia, ou o Império Kush, era ao sul do Egito. O Egito não tinha aquele mapa que nós temos hoje mais quadrado, né? O Egito ele era comprido assim, ó, como se fosse apenas circundando o rio Nilo, que era a região mais fértil. Aqui na parte de baixo, nós vamos ter o Império Kush. Então, esse rei etíope, Zerá, ele sai lá da região dele, aqui ó, lá do sul do Egito, anda 2.600 quilômetros para poder chegar até aqui em cima, ó, atrás de uma terra que próspera, atrás de uma terra que ele pudesse conquistar, pilhar, né? Ou seja, subtrair tesouros, escravos, né? Mantimentos e tornar aquele território seu vassalo, digamos assim. O termo vassalo é posterior, mas vamos colocar assim, seu tributário, né? Ou seja, aquela região que vai pagar tributos ao rei etíope. E ele também contava com uma parte do seu exército aqui da Líbia, de, de guerreiros líbios. E sabe qual era o tamanho deste exército? É grande, irmão. Essa é grande. Ele tinha 1 milhão de soldados. 1 milhão de soldados. E o nosso rei Asa tinha apenas, vamos colocar assim, apenas 580 mil. Então, era praticamente certa que o rei etíope, quem poderia parar um exército tão grande como esse? E ele tinha 300 carros de guerra. Os carros de guerra eram aquelas bigas, né, talvez com 2 ou 3 lugares, e puxado por cavalos velozes, possivelmente cavalos egípcios, que eram os melhores cavalos daquela época. Então, o que acontece, meu irmão? Ele vem com tudo. Então, ele tinha um exército com 300 carros de guerra. Era certa a derrota do nosso rei Asa. E ele vai e segue, então, para a região de Maressa. Ele coloca, que é aqui em cima, bem aqui em cima. Coloca todo o seu exército lá na região de Maressa, no vale de Zefatá, que é onde seria o local para que houvesse um atrito entre os exércitos, né? Um confronto entre os exércitos. Bom, e aí, hoje em dia, o Maressa Zefatá é um dos grandes parques arqueológicos de Israel. Então, quem for a Israel e puder ir lá, vai testemunhar esse grande momento histórico. Voltando para o Zerá, ele então tinha um exército de 1 milhão de soldados, sendo que 900 mil homens de infantaria, ou seja, o homem que vai no combate corpo a corpo, e 100 mil soldados era de infantaria que iam, né, que iam nos carros. Bom, o que acontece então, meu irmão, com o rei Asa? O rei Asa vê essa invasão e, mesmo assim, mesmo tendo um exército bem menor, vai para o Vale de Zefatá. Olha aí, nós temos imagens. Claro, né, irmão? Não é uma imagem do local, né? Mas é uma ilustração do tamanho do exército aí de Zerá. Ok? O que acontece com ele, meus irmãos? Asa, ele chegou ao local para poder entrar em guerra e ele ficou muito assustado com o que ele viu.
E aí, lá em 2 Crônicas 15:11, ele clama ao Senhor. Ele clamou ao Senhor, falou: Senhor, dê vitória, né, ao teu filho. E aí, o Senhor age com poder e grande força. Não só o exército de Asa conseguiu derrotar o exército de Zerá, o etíope, como também eles, aqui o rei Asa convocando o exército, ele conseguiu expulsar e conseguiu vencer todo o exército de Zerá. E o exército de Zerá começou a fugir. Olha aqui, ó. O exército de Zerá, a gente está aqui, ó. Vamos voltar com isso aqui. O exército de Zerá, ele fugiu aqui de Maressa e foi descendo ao sul, né? Ele foi sentido sul, porque ele estava correndo para casa, né? Lá no sul tinha que atravessar aqui todo o sul de Israel, atravessar o Egito e voltar para casa correndo pianinho, porque o Senhor fez um milagre. O Senhor dos exércitos, dos vales e dos montes, derrotou poderosamente o exército de Zerá, do etíope. Então, isso aí nós estamos falando do 10º ano do reinado de Asa, de Judá. Então, o exército sai daqui, ó, descendo rumo ao sul, e quando chega em Gerá, que é uma cidade dos filisteus, o rei Asa, o exército do rei Asa, aniquila todo o exército, matou 1 milhão de soldados. O exército de 580 mil homens. Mataram todos. E com isso, ele voltou, o rei Asa começou a pilhar as cidades circunvizinhas de Gerá. Então ele levantou um tesouro gigantesco. Aquilo que parecia que ia trazer um caos para o reino de Judá, que ia trazer miséria, morte para o reino de Judá, foi mais prosperidade e mais riqueza. Sim, ele, ao chegar em Gerá e aniquilar o exército do etíope, ele começou a pilhar todas as cidades circunvizinhas de Gerá e ele trouxe também toda a riqueza que estava no exército etíope, né, todos os equipamentos bélicos que eles tinham foram subtraídos, foram espólio de guerra. Então, ele volta, ele consegue dominar essas cidades aqui ao sul e ele volta para Jerusalém. Aqui por esse caminho volta para Jerusalém, ok? E nesse caminho ele encontra com o profeta Azarias. E o profeta Azarias fala uma coisa importantíssima que serve para os nossos dias. Escute-me, e todo o povo de Judá e Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem. Mas, se o abandonarem, ele os abandonará. Segundo Crônicas 15:2. É uma palavra, meu irmão, profética que vale até os dias de hoje. Se nós buscarmos ao Senhor, se nós nos dedicarmos ao Senhor, ele estará conosco. Mas se nós nos esquecermos do Senhor, abandonarmos os seus caminhos, ele também nos abandonará. Meus irmãos, um aprendizado muito forte isso, né? Porque o rei Asa foi fiel, buscou o Senhor, fez uma reforma gigantesca em 10 anos em seu reino. E o povo voltou-se ao Senhor. Então, o convite hoje, a mensagem hoje é que ande nos caminhos do Senhor e ele andará contigo. O rei Asa governou por 41 anos e foi um reino próspero. Nesse primeiro vídeo, nós então vimos como Deus faz um milagre. Nós vamos ter agora
do 10º ano até o 35º ano do rei Asa, um momento de paz e prosperidade. Não haverá guerra. Mas a partir do 35º ano, coisas acontecerão e nós teremos no nosso próximo vídeo o desfecho dessa linda história do rei Asa, o primeiro rei reformador, um rei segundo o coração de Deus que foi aprovado pelo Senhor. Irmãos, que Deus abençoe você e que você possa estudar a Bíblia, que você possa estar sempre na presença do Senhor, que você possa buscar o Senhor. Os dias estão aí, os dias estão abreviados, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Então, que seja uma realidade na sua vida a presença do Senhor. Obrigado. Se gostou, curta, comente, compartilhe e ajude esse canal a expandir os preceitos do Senhor. Muito obrigado e volte sempre. Um grande abraço. Fiquem com Deus.